Bom, olá a todos, eu sou o professor Luiz Henrique Querichelli, professor da disciplina de Língua Latina, Língua e Literatura Latina do curso de Letras Português e AD, nessa versão atual de 2017. Sou professor junto ao professor Zé Ernesto e aos tutores Thaís e Antônio. Bom, nós todos integramos a equipe docente, então, dessa disciplina, né? Eu estou aqui para apresentar uma videoaula com noções básicas sobre o uso do dicionário em latim, né? Essa videoaula ela é complementar a uma outra videoaula que vocês já devem ter assistido e que está disponível no primeiro tópico, sobre noções gramaticais básicas, né, do português necessárias para o entendimento da frase latina. Nós terminamos essa outra videoaula a que eu me referi com uma perguntinha sobre como é que vocês traduziriam uma frase latina. E essa pergunta ela foi um pouco retórica, porque a ideia é que, para vocês conseguirem traduzir aquela frase, vocês têm que dominar algumas noções básicas sobre o uso do dicionário. E é para isso que nós estamos aqui agora, para poder passar essas noções para que vocês possam usar um dicionário de latim, ok? Bom, então aquela pergunta com a qual eu encerrei a outra videoaula é essa que vocês conseguem ver na tela, né? Se você se deparasse com a seguinte frase em latim, como a traduziria, né? Discipulos literae amator linguae naturalis dedicat horas studiis omnibus diebus. Essa aqui era uma tradução bem literal, né? Uma versão, digamos assim, bem literal daquela frase que nós usamos para compreender os termos essenciais, integrantes e acessórios de uma oração em português, né? Bom, vocês percebem que já nesse primeiro slide, vocês veem que um termo dessa frase está destacado, que é o verbo, né? E com isso já sugiro um primeiro procedimento básico, né, para vocês conseguirem fazer uma tradução de uma frase latina, que é sempre começar pelo verbo, porque o verbo vai nos indicar qual é o número, né, e a pessoa do sujeito, vai nos indicar se aquele verbo requer complementos ou não. Então, com isso, a gente já vai saber se a gente tem que procurar um nominativo na frase ou não, se a gente tem que procurar um acusativo ou um dativo na frase ou não, né? A partir do verbo, a gente já consegue prever uma série de termos que a gente vai ou não encontrar naquela frase. Então, a primeira coisa que a gente tem que atentar é o verbo. E como é que eu sei que é o verbo, né? Obviamente que isso requer outras noções que talvez vocês sequer tenham ainda, mas, independente disso, percebam que todas as outras palavras da frase aqui apresentam flexões daquelas 5 declinações que nós vimos na outra videoaula, né? Então, us é uma flexão da segunda declinação, ai é uma flexão da primeira declinação, amator é um radical típico de um nominativo da terceira declinação, linguae, ai é uma flexão típica da primeira declinação, naturalis, is é uma flexão típica da terceira declinação, horas, as é uma flexão típica da primeira declinação, studiis, is é uma flexão típica da segunda declinação, omnibus, ibus é uma flexão típica da terceira declinação e diebus, ebus é uma flexão típica da quinta declinação. Então, percebam que todos os outros termos dessa frase têm flexões nominais, flexões típicas dos nomes. Só tem um termo que não tem uma flexão típica, que é dedicat. E esse termo tem esse Tzinho aí no final, que eu já adianto para vocês agora, é uma flexão típica de verbos, uma flexão número pessoal, né, típica de verbos. Número pessoal porque é uma flexão que indica que esse verbo está flexionado na terceira pessoa, pessoal, do singular, número, né? Então, já achamos o verbo. E aí, como é que eu descubro, então, qual é o significado desse verbo, qual é o tempo dele, qual é a pessoa, tal? Bom, pessoa e número, vocês já sabem aqui que é terceira do singular pela flexão T, pela desinência número pessoal T, né? E tempo, etc. Bom, vamos aprender então agora a
olhar um verbo no dicionário. Se nós procurarmos esse verbo no dicionário, vocês vão ver que vai aparecer o seguinte verbete: dedico, dedicas, dedicare, dedicaui, dedicatus, verbo transitivo com esses significados: declarar, proclamar, retorno do recenseamento, dedicar, consagrar, devotar, aplicar, confirmar, para. Vários possíveis significados. O que a gente quer aqui, basicamente, é o significado de dedicar, né? O mesmo que a gente viu na frase portuguesa. E, bom, como é que eu sei que naquela frase ali, dedicat, né, em que tempo ela está? Para isso, eu preciso entender o significado desses chamados 5 tempos primitivos. Aparece aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 formas verbais, que são chamadas de tempos primitivos. Eu preciso entender o porquê que eles estão aqui no dicionário, por que o dicionário me dá esses tempos. Basicamente, a ideia é de que os tempos primitivos que aparecem num verbete de um verbo no dicionário, a partir deles, nós conseguimos formar todas as inúmeras formas, quase, inúmeras é só um exagero, mas todas as muitas formas que um verbo latino pode assumir. Então, bom, a segunda forma que aparece aqui, dedicas, essa forma é a forma correspondente à segunda pessoa do indicativo presente de um verbo. Então, por exemplo, eu dedico, tu dedicas, né? Essa forma é muito importante porque, retirando a desinência de pessoa e número aí, que é esse S que vocês veem aqui no final, ó, que é a desinência correspondente a tu, segunda pessoa do singular, né? O que sobra é o chamado radical do infectum, que é o radical do aspecto infectum. Nós daqui a pouco falamos um pouquinho sobre esse aspecto rapidinho, mas o importante é saber que esse radical ele vai nos ajudar a formar todos os tempos do aspecto infectum, que são o presente, o pretérito imperfeito e o futuro simples. Então, como vocês podem ver aqui, ó, no imperfeito eu tenho esse mesmo radicalzinho aqui, mais as formas do imperfeito, as desinências, né, do imperfeito. No presente, igual, o mesmo radical, mais as desinências número pessoais. No futuro, igual, o mesmo radical, mais a desinência de futuro e as desinências pessoais. Então, é muito importante que eu encontre esse radical aqui no dicionário, né? É o mesmo radical que, aliás, aparece aqui na frase, ó, dedicat, está no presente, né? Por quê? Porque é só o radical mais a forma número pessoal. Então, assim eu já sei o significado desse verbo, já sei o tempo desse verbo, o modo desse verbo e a pessoa e o número desse verbo, né? Só dominando o uso do dicionário. As outras formas, por exemplo, a quarta forma que aparece, dedicaui, nos dá o radical dos tempos do chamado aspecto perfectum. Infectum e perfectum são os aspectos de um verbo que indicam se a ação que ele, né, denota é uma ação concluída, no caso, aspecto perfectum, perfeita, concluída por inteira, feita por inteira, ou não concluída, infectum, não feita por inteira, né? As ações não concluídas são as ações dos tempos presente, imperfeito e futuro simples. As ações concluídas são as ações dos tempos perfeito, né, pretérito perfeito, mais perfeito e futuro do pretérito, também chamado de futuro 2 em algumas gramáticas latinas. Bom, então, a quarta forma que aparece, né, no dicionário, no caso de um verbete de um verbo, nos dá o radical do perfecto. Então, perceba que todos esses tempos do aspecto perfecto têm esse mesmo radical, ó, no mais perfeito, dedicaueram, então é dedical, que é o radical, mas as desinências modo e número pessoais. Perfeito, mesma coisa, né? Ó, percebam que é o radical mais as desinências modo e número pessoais igual para o futuro, né? Então, se eu procurar um dicionário, eu vou saber exatamente em que modo, em que aspecto esse verbo está e em que tempo, e em que modo, em que pessoa e que número ele pode estar. Por fim, a gente tem a terceira forma aqui, ó, que é o infinitivo presente. Essa forma é importante porque nos dá, por exemplo, o radical do modo imperativo, por exemplo. Então, a partir
sabendo essa forma, o infinitivo presente, que é a terceira que aparece no dicionário, nós conseguimos descobrir o radical do imperativo, é só retirar a desinência re do infinitivo, não acrescentar nada e fica o imperativo presente no singular, dedica tu, e acrescentar essa desinênciazinha aqui, te, para fazer o imperativo presente plural, dedicate vos, né? Dedicai vós, dediquem vocês. A última forma que aparece é a forma do supino, que é uma forma verbo nominal. Ela vai nos dar a raiz de outras formas verbo nominais, como, por exemplo, o particípio passado, o particípio futuro e o supino propriamente. E vocês têm ainda a primeira fórmula que aparece, que é a primeira pessoa do indicativo presente. Eu dedico, no presente, no indicativo, né? Por que ela aparece no dicionário? Porque muitas vezes essa primeira pessoa ela é irregular em relação a todas as outras formas daquele mesmo tempo ou daquele mesmo modo. Então é importante que a gente saiba também qual é a forma da primeira pessoa. Então qualquer verbo no dicionário latino vai começar pela primeira pessoa no indicativo presente, seguido da segunda pessoa no indicativo presente, que vai nos dar o radical do infecto, seguido pelo infinitivo presente, que vai nos dar o radical do infinitivo e dessas outras formas derivadas do infinitivo, seguido, né, da primeira pessoa do perfeito, né, que vai nos dar o radical do perfecto, seguido do supino, que vai nos dar o radical do supino, que deriva aí as outras formas verbo-nominais. Bom, e um verbete de um verbo, além das 5 formas, que são os 5 tempos primitivos, nos apresenta também a regência do verbo. Então, vocês veem aqui, verbo transitivo. Por que é importante saber disso? Porque, sabendo que é um verbo transitivo, eu sei que eu preciso de um complemento, preciso de um objeto direto, um acusativo, e, eventualmente, preciso de um objeto indireto se for intransitivo, né? Um dativo. Então, é muito importante saber qual é a regência do verbo para saber que tipo de coisa que eu posso esperar em termos de complemento verbal ou não, né? Atentem para isso. Bom, então, olhando para esse verbo dedicat, nós sabemos que está na terceira pessoa, né, do singular. Se está na terceira pessoa do singular, alguém dedica, né? Pode ser um pronome? Pode ser. Pode ser um substantivo, que seja o sujeito desse verbo? Pode ser também. Sendo um substantivo, eu preciso encontrar na frase latina alguma palavra, no caso, nominativo. Então, dando sequência, né, depois que nós já verificamos o significado do verbo, já descobrimos, né, pelo seu radical, né, qual é o tempo, o modo, etc. Já descobrimos também pela desinência qual é o número e a pessoa gramatical do verbo, a gente pode partir para os outros termos da oração. A gente já viu que essa desinênciazinha te, no final de dedicat, né, indica que é um verbo que está na terceira pessoa do singular. Portanto, se está na terceira pessoa do singular, eu preciso encontrar qual que é o sujeito dele. O sujeito dele pode ser tanto um pronome, né, no nominativo, quanto um nome qualquer no nominativo também, no nominativo presente, né? Ou seja, alguém dedica, né? E, portanto, nessa frase, nós temos algum nome no nominativo presente? Temos ali, ó, a única palavra, as únicas palavras que têm as flexões de nominativo presente nessa frase são discípulos e amator, né? Nenhuma outra palavra, literae, linguae, naturalis, horas, studiis, omnibus, diebus, nenhuma dessas outras palavras tem a flexão do nominativo. Então, sujeito de dedicat só pode ser discípulos e amator. Então, eu já começo a entender aqui um pouquinho mais. Bom, mas qual é o significado de discípulos e amator? Vou buscar no dicionário. Então, se eu for buscar no dicionário, discípulos vai aparecer assim para mim. Discípulos, discípuli, 2M. O que eu tenho aqui? Eu tenho a forma do nominativo presente, discípulos, eu tenho a forma do genitivo singular, discípuli, sei que é uma palavra da segunda declinação, 2, e sei que é masculino. Eu sei que é uma palavra da segunda declinação por 2 motivos. Primeiro, por causa desse 2zinho que aparece aqui, 2M, e também por causa do genitivo singular. Somente a segunda declinação tem um genitivo singular em I. Né? A primeira tem o genitivo singular em ai, a terceira tem o genitivo singular em is, a quarta tem o genitivo singular em
us, e a quinta tem o genitivo singular em ei. Então, nenhuma declinação tem um genitivo singular igual à outra. Por isso, a gente diz que o genitivo singular é a marca que identifica a qual declinação um nome pertence. E é por isso que o dicionário traz, já na segunda formazinha de um verbete, o genitivo singular, que é para a gente saber, sem sombra de dúvidas, a qual declinação aquele nome pertence. Então, nós sabemos já que discípulos, discípuli, pertence à segunda declinação. Sendo assim, se esse nome tivesse na nossa frase lá, em genitivo plural, discipulorum, nós saberíamos, né, também no verbete que ele é de segunda declinação. E bom, em seguida vem o significado dele, aluno, pupilo, discípulo, né? E a palavra amator, amatores, aparece também no dicionário da mesma forma, né? Nominativo singular, amator, e amatores, genitivo singular. Sabemos que é da terceira declinação, porque tem esse is, que é o genitivo singular da terceira, e 3M, terceira declinação, masculino, né? Significado, amador ou amante, né? Então, a gente começa já a traduzir a frase, né? O discípulo, amador ou amante, dedica. E aí, sabemos que dedica, porque nós já vimos no dicionário, é um verbo transitivo, ou diríamos bitransitivo, né? Pede um objeto direto e um indireto. Então, nós temos que encontrar o quê? Quais são os complementos desse verbo? Do que restou aqui? O que tem flexão de acusativo e o que tem flexão de dativo, né? E nós podemos perceber que esses itens horas, studies, têm exatamente as flexões de acusativo plural, as, horas, e dativo plural, is, né? Studies. Aí procuramos no dicionário, temos a mesma coisa, que eu já disse, né? Ora, ora, nominativo singular, genitivo singular, sei que é da primeira declinação, tanto pelo genitivo em ai, quanto por esse aqui, e sabemos que é feminino, né? Aqui os possíveis significados, e studium, studi, segunda declinação, neutro, né? Segunda declinação tanto pelo genitivo singular em i, né? Quanto por esse número 2, e pode significar várias coisas, entre elas, estudo, né? Então, a gente já tem quase tudo, né? Sabemos que o discípulo, o amador, dedica horas aos estudos. E agora restam os termos acessórios, que nós já falávamos na outra videoaula, né? E aí temos todos esses termos ali embaixo, como apareceriam no dicionário. Litera, literae, né? Uma palavra de primeira declinação feminina, língua, linguae, primeira declinação feminina. Aí, ó, percebam, temos naturalis, naturalis, naturale, um adjetivo. Já vou explicar. Omnis, omnis, omne, adjetivo também. E, por fim, dies, diei, uma palavra, um nome da quinta declinação neutro. Bom, falando sobre adjetivo, né? Naturalis e omnis são adjetivos. Adjetivos, gente, aparece no dicionário com 3 formas. Os nomes, substantivos, pronomes, aparecem, aliás, os substantivos, vamos tomar basicamente isso, substantivos aparecem com 2 formas, o nominativo e o genitivo singular, como em litera, literae, língua, linguae, dies, diei. Os adjetivos aparecem com 3 formas, que são as formas correspondentes aos gêneros masculino, feminino e neutro. Por que o adjetivo aparece assim? Porque, basicamente, os adjetivos eles se comportam de 2 maneiras, ou eles se enquadram em 2 classes em latim. Ou eles são os chamados adjetivos de primeira classe, né? E aí eles vão apresentar, conforme o gênero, as flexões da primeira e segunda declinação, como é o caso que vocês veem aqui na tela, ó, bonus, bona, bonum, masculino, feminino, neutro. Justus, justa, justum, masculino, feminino, neutro. Significam bom, boa, bom, né? Justo, justa, justo. Esse é um típico adjetivo de primeira classe. Então, ele vai flexionar conforme as flexões da primeira declinação, caso ele for feminino, bona, justa, e segunda declinação, caso ele for masculino ou neutro. Já um adjetivo de
segunda classe, conforme é aqui, ó, naturalis e hominis, ele vai ter as flexões típicas de terceira declinação. Então, ele vai ter as mesmas flexões se ele for masculino, as mesmas flexões de terceira declinação se ele for feminino e algumas variações só se ele for neutro, mas em geral são as mesmas flexões de terceira declinação. Né? O mesmo aqui para naturalis, naturalis, naturale, né? Igual. Então, no caso de um adjetivo, num dicionário vocês vão encontrar 3 formas, que são as formas para cada nominativo singular para cada gênero, né? E aí vocês sabem que as flexões vão depender, né, da classe a qual ele pertence. Vão ser flexões de primeira e segunda declinação se ele for de primeira classe e de terceira declinação se ele for de segunda classe. Então aqui temos 2 exemplos, né, de como apareceriam no dicionário, adjetivos de primeira classe e de segunda classe. E por fim é isso, gente. Então agora vocês já sabem como procurar os termos em um dicionário. Eu não acrescentei aqui, né, poderia ter acrescentado, mas preferi não fazê-lo para não ter excesso de informação, as conjunções e as preposições e os advérbios, né, que também aparecem no dicionário. Mas essas palavras vão aparecer exatamente como aparecem no dicionário em português, né, com a forma fixa delas e o seu significado. Né? Essas três classes de palavras, né, conjunções, preposições e advérbio, elas são inflexíveis em latim, assim como o são em português. Portanto, não tem nenhuma novidade para vocês. Né? As maiores novidades estavam aqui, né, na forma como nomes, adjetivos, né, substantivos, pronomes e verbos são apresentados no dicionário de latim. Tem algumas particularidades. E é importante que vocês entendam essas particularidades para poder consultar adequadamente um dicionário do latim. Então, gente, com isso eu encerro essa videoaula. Eu acho que com a outra videoaula sobre noções gramaticais básicas e sobre essa videoaula sobre o uso de dicionário, acho que vocês já podem ter alguns conhecimentos introdutórios essenciais, né, e já podem sanar algumas dúvidas que são básicas para poder progredir aí nos estudos de vocês. Se ainda assim vocês continuarem com dúvidas, não hesitem em consultar os professores e os tutores que estão sempre à sua disposição no nosso ambiente virtual, ok? Bons estudos a todos e nos vemos aí no ambiente.